quais mudanças a vida de Jesus trouxe para a sua vida. Hoje eu vou contar 3 histórias nas quais seres humanos tiveram as vidas modificadas pela presença do Mestre. Essas pessoas não estão encarnadas hoje, já estiveram. Então, essas histórias foram contadas através de pessoas que hoje estão no plano extrafísico, através de canalizações. Nenhuma delas está na Bíblia. Muito interessante. Saca só. A primeira delas é uma história da Tamires das Sete Rosas, que é o nome que ela assume hoje, e não é o daquela época, tá? Foi através da mediunidade da Mônica de Medeiros. Você consegue achar aí na plataforma de vídeos. A Tamires foi escrava de Nicodemos, sim, aquele da Bíblia. E ele amava e cuidava muito dos seus escravos. Quando Jesus estava naquela noite com Nicodemos, que está na Bíblia, a Tamires, que era uma cantora, além de escrava, ela se recusou a cantar para Jesus, pois ela se recusava a cantar para um judeu que todos diziam ter um enorme poder, mas que nada fazia para libertar o povo, o próprio povo. Lembrando que eles esperavam um líder meio que bélico, né? Jesus, quando ele saiu da casa de Nicodemos, ele passou por trás da casa. E lá, a Tamires estava emburrada. Então o mestre colocou a mão no ombro dela e disse assim: que pena que todos não puderam ouvir a sua voz, querida amiga, mas eu a tenho em meus ouvidos, porque te ouço sempre, principalmente quando você chora de desespero e dor. Digo-lhe que o seu pequeno filho está muito bem, é amado e respeitado onde está. E se aqui você está, minha querida amiga, não é para que você se revolte, mas para que você se liberte, porque há muitas e muitas luas atrás, numa outra terra distante, você, escravos, fez, e eles não eram tratados com o mesmo amor que você é tratada aqui. E sem tirar a mão do ombro dela, e fitando os olhos dela, o mestre continuou dizendo assim: então eu te peço, minha querida amiga, quando você cantar, não precisa cantar para mim, mas cante por você mesmo. Cante como um pássaro, a plenos pulmões em cima de uma árvore, porque ali ele está louvando ao Pai Criador, que não é Deus de romanos, judeus ou grego, é Deus e Pai de todos. Depois disso, a Tamires nunca mais deixou de cantarolar. Ela pegou lepra de leprosos que iam se tratar lá com Nicodemos, e ela foi para uma colônia de leprosos, pois assim era na época. E lá, na colônia, ela nunca deixou de cantar por amor a Jesus. E as duas próximas histórias são do pai Damião, pela mediunidade do Tiago Avelino, que você também encontra aí na plataforma de vídeos. Quando Jesus contava com mais ou menos 9 anos, o seu avô, Joaquim, o pai de Maria, em uma noite em seu quarto, ele enxerga um clarão que diz assim: Joaquim, cumpriu a missão de edificar o ventre, o bálsamo que traria o Deus vivo aos homens. Empreendas agora o caminho de retorno. Antes de o sol se pôr, estarás de volta ao reino dos céus. Ana, que é a esposa de Joaquim, percebendo o olhar dele, compreendeu o que iria acontecer. E ela diz assim: Joaquim, entrego-te nos braços de Deus, que seja feita a vontade de Deus, muito antes da minha. Em breve estaremos juntos.
Joaquim olha para o quarto que Maria, sua filha, estava, e ela também entende o olhar do pai. E ela diz assim: Tu és o homem que zelou por mim como sua filha. Entrego-te nas mãos de Deus, e que seja feita a vontade de Deus muito antes da minha. E Joaquim vai até José, esposo de Maria, dá um abraço apertado nele. José recepciona aquelas informações e diz: Entrego-te nos braços de Deus. Que seja feita a vontade de Deus muito antes da minha. E o pequeno menino Jesus que ali estava, se alimentando, coloca a mão na testa do vovô e faz uma prece. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, abra as portas celestiais, pois a luz retorna aos céus. Joaquim sente seu corpo vibrar em intensa luz. E ele se recolhe em seu quarto em profunda oração. E antes do sol se pôr, uma grande luz invade o quarto. E Joaquim é aspirado em corpos físico e espiritual, num processo de abdução, sem deixar qualquer resquício. Um grande exemplo de resignação e entrega a Deus Pai e Mãe. E a última história é de Josué, irmão de Jesus. Depois da crucificação, Josué, estando na carpintaria lá de José, do pai, ele vê um homem encapuzado adentrando. E aí, eles começam a conversar sobre a vida. Só que Josué começa a perceber, reconhecer aquele timbre, aquele tom de voz. Ele lembra de quando ele era criança. Aquele tom de voz dava ódio nele. Lembrou o tom do irmão Jesus. Josué tira o capuz do rapaz e descobre que, sim, é Jesus. E ele diz assim: Até nisso você é uma farsa. Você não está morto. E Jesus falou: Não, não estou morto. Sim, você fez a nossa mãe acreditar que você estava morto. E aí Jesus faz o quê? Mostra as chagas e diz: Meu corpo sim, estava morto. Então Jesus pega um pão que estava lá em cima da bancada, o divide em dois e dá metade ao irmão dizendo: Este é o pão da vida. Aquele que come não se afasta jamais da verdade. Meu irmão, na verdade te digo, você é a semente última que lancei à terra. Você tem um enorme poder de amar dentro de si. Perdoa aqueles que te ofenderam e divulgue a boa nova do Pai que você cresceu ouvindo. E Jesus desaparece, levando consigo a metade do pão. Josué chora copiosamente e passa a divulgar a boa nova do irmão, morrendo apedrejado, segurando o pão que Jesus deu em suas mãos.